1 aos Coríntios 14, 26. Vamos ler? Acharam? Vamos lá. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Uns têm salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Verso 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Que o Senhor mais uma vez abençoe sua palavra. Queridos, Paulo chega praticamente no final dessa carta, que ela tem somente 16 capítulos, aqui já estamos assim, quase no final do 14, com alguns conselhos muito práticos. Então, eu considero particularmente essa passagem a mais interessante de toda essa carta de 1 Coríntios do apóstolo Paulo, porque mostra com clareza como era o culto na igreja primitiva. O que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, o que é que vocês fazem? Uns têm salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, contanto que tudo seja feito para a edificação da igreja, para aquecimento, para desenvolvimento da igreja. Tá bem? Não tinha nada assim muito formal, primeiro esse, depois o culto, depois a primeira palavra, como é hoje. Hoje a gente começa com uma oração, uma leitura da palavra, um louvor, aí recolhe a oferta e dízimo, depois tem a palavra, depois tem a bênção. Olha como é tudo formal. Na época de Paulo não era assim, era informal. Existia essa liberdade, mas também era uma informalidade completamente diferente do que é hoje em nossos dias. Por isso que eu falei, se o apóstolo Paulo chegasse aqui, ele ia ficar impressionado. Puxa, como vocês são organizados. A igreja de vocês é tudo encaixotadinho, tudo, sabe? Ele ia gostar disso aí. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque essa carta ela mostra como era o culto na igreja primitiva. Então, vamos ver alguns itens que estão aqui listados para a gente ver como era, né? Então, todo aquele que possui um dom, ele dizia, tenha todas as oportunidades possíveis para executar esse dom. Você tem um dom? Eu tenho um dom de uma palavra, eu tenho profecia, eu tenho revelação. Todos, sabe? Era assim. Então, ele acha que no culto, ele diz aqui que no culto não deve haver competição. Ah, porque eu sou melhor, não tem isso, né? Todos têm a oportunidade. Não importa se você tem um versículo só, se o outro vai ler uma carta inteira, um salmo inteiro, se o outro vai decorar, não importa. Todos vão respeitar uns aos outros, sem ficar olhando, eu estou com vergonha porque fulano, ele prega melhor do que eu, fulano louva melhor do que eu. Não existe isso, não pode haver competição. Isso é muito importante. Aí ele diz que também só 2 ou 3 devem exercitar o dom de línguas. Eu creio que muitos têm aqui, quem sabe até todos. Mas a gente não deve fazer um culto com todo mundo orando em língua, aquela zoada. Você já viu que tem igreja que fica assim. Isso aí termina até sendo uma coisa que as pessoas se amostram para saber quem mais ora em língua. Aí começa essa disputa de competição na igreja, não é isso? Ele diz que só 2 ou 3 devem exercitar esse dom, mas também diz que deve ter alguém presente para interpretar. O dom de interpretação de língua deve haver também na igreja. Todos têm o dom de profetizar a verdade, mas só 2 ou 3 podem exercê-lo. Ou seja, a mesma coisa. Poxa, todo mundo aqui pode pregar, mas vai fazer um culto que todo mundo vai pregar? 2 ou 3.
Quando também eles ora aqui, ou ministra o louvor, rege, ou qualquer um de vocês chegar aqui na frente, vocês estão exercendo esse dom de profetizar. Se alguém da congregação tem certeza de que recebeu uma mensagem especial, eu tenho uma mensagem especial. O dirigente, a pessoa que está aqui na frente, ela tem a obrigação de dar oportunidade. Tá certo? Então, o que é que a gente muitas vezes faz? Chega assim, Ninha, você está com oportunidade. Eu nem sei se ela recebeu alguma coisa especial de Deus para trazer. Então, a iniciativa tem que partir dela. Pastor, eu tenho uma palavra para a igreja. Eu tenho um louvor, eu tenho uma oração. Eu quero orar, eu quero ler um versículo, eu tenho um salmo. Sabe? Eu não posso estar assim, dizendo o que é que ela, quem é que vai, é você que tem que dizer. Eu sempre fui, vocês sabem, me conhecem desde o início. Eu nunca gostei de dizer, fulano está com oportunidade. Poxa, isso é uma religiosidade. Cai num negócio, sabe, quadradinho, que enjoa. As pessoas ficam naquele negócio, sabe? E às vezes até tem briga, porque me deram oportunidade. Como não lhe dá oportunidade se a Bíblia está dizendo que se você tiver algo especial, uma revelação, algo de Deus. Ó, eu senti de Deus aqui, eu tenho certeza, você tem que ter certeza. Que é para abençoar a igreja, para edificar a igreja? O dirigente que está dirigindo o culto tem a obrigação de lhe dar a oportunidade, sim. Está entendendo? É obrigação. Às vezes a pessoa não tem nada de Deus e vem na frente só para dizer que veio. Você tem que trazer algo de Deus. Agora, para você ter algo de Deus, você precisa andar com Deus, você precisa ter vida com Deus. Se você não ora, só anda brigando, só anda cheio de pepino, né? Preocupado com tantas outras coisas, como é que você vai ter tempo de parar para ouvir Deus e trazer algo de Deus aqui? Né? Então, às vezes é porque você não tem, a gente não tem. Eu falo isso com experiência. Eu, para poder vir aqui, eu preciso orar, preciso ter um tempo com Deus. Sei lá, de madrugada, de noite, quando acordo, a hora que der, para eu ter algo de Deus para trazer para cá. Hoje eu estou trazendo algo que Deus me deu para entregar para aqui para vocês. E acho que todos podemos fazer isso. Amém? Se alguém da congregação tem certeza de que recebeu uma mensagem especial, o que dirige deve dar-lhe a oportunidade de expressá-lo e pode fazer perfeitamente. Você pode fazer. Amém? Amém. A igreja é de seu pai. Você precisa vestir essa carapuça disso aqui. Isso aqui é meu pai, eu sou herdeiro, sou filho. Eu estou sentado na mesa aqui, tenho direito, pai, passa o arroz, passa aí a farofa, passa a carne, passa a pimenta. Ô pai, por favor, faça esse arroz aí, pai. É assim que você faz na sua casa? Você chora para o pai pedir, botar alguma coisa no seu prato? Temos que ter liberdade, né? Então, 6, são 7, viu? O pregador pode controlar seu próprio espírito. Deve ter liberdade, mas não desordem. Ok? Então, o pregador ele tem que controlar o espírito dele. Ele não pode dizer o que quer, nem como quer. É o Espírito Santo que conduz isso aí. Não é como ele quer. E não é como você que está do outro lado quer também. É como Deus quer. Às vezes, eu não gostei dessa palavra do pastor. Você vai falar com quem deu a palavra a ele. Não é com ele, ele não tem nada a ver com isso. Ele é apenas um canal. Quando o carteiro chega na sua casa com uma carta de cobrança que você não deve ao Banco do Brasil, você tem que ir lá no Banco do Brasil e dizer, ó, o carteiro me trouxe isso aqui. Mesma coisa, se o pregador falou alguma coisa que você não gostou, você vai lá orar, pede para matar o carteiro, faz qualquer coisa, porque se não foi ele que deu, talvez ele não mate o carteiro, mate quem recebeu a carta, não? Estou brincando, viu? E Deus da paz deve ser adorado em paz. Amém? Olha, isso é muito sério. Nós vamos daqui a pouco, vamos adorar o Senhor. Vamos fazer um tempo de adoração aqui? Agora, vamos fazer em paz. Aí, a gente vai ver aqui duas grandes questões. A igreja primitiva não tinha um ministério profissional. Não tinha, a igreja primitiva não tinha isso. Na verdade, os apóstolos, eles se sobressaíam com uma autoridade espiritual especial, porque eles tinham mais comunhão com Deus, buscavam mais. Eles andaram com Cristo, e, portanto, eles tinham o quê? Autoridade. Então, eles se sobressaíam, só isso. Mas tinha assim, ó, Pedro, você vai ser apóstolo. Não, Pedro é discípulo de Jesus. Era Pedro, não era nem São Pedro, não era pastor Pedro, apóstolo Pedro. Depois foi que foram chamados de apóstolo. O apóstolo Paulo, as mulheres, Lídia, Evódia, Síncrete, aquelas mulheres todas, não tinha nenhuma pastora, não tinha. Todo mundo era chamado fulano de tal.
Nada contra você chamar pastor fulano, questão de honra, né? E é a função dele. Mas naquela época não existia um ministério profissional. Qual é a sua profissão? Sou pastor. Não tinha isso. Qual é a sua profissão? Sou apóstolo. Não. Ele era pescador, rapaz. Ele estava lá na igreja pregando. Então, os apóstolos eles se sobressaíam por isso, ele tinha autoridade. Mas as igrejas locais não tinham pastores profissionais. E ela não tinha pastor e estava aberta a todos os cristãos que tinham dom para utilizar o dom. Tinha dom, estava na igreja. Aquele que subiu, o meio que desceu, deu dons aos homens. Nós temos dons. Deus deu a todos os dons. Para quê? Para edificar a igreja. Então, ela estava aberta para todos que tinham dom para utilizar, para quê? Usar o dom para edificar a igreja. O nosso dom não é para nós, o dom é para o outro. Você sabia que todos os seus dons não é para você? Eu tenho um dom da generosidade, de abençoar e tal. Não é para você? Você vai ser generoso com você mesmo? Mas vamos lá. A pergunta que eu faço é a seguinte: fez bem ou fez mal a igreja instituir e colocar pastores profissionais? Fez bem ou mal? Diga aí. Para todos. Você é o primeiro da lista para responder. Fez bem ou mal? É bom ou não é? Ter um pastor na igreja. É bom, né? Hein? É bom. Veja, hoje em dia os crentes estão preocupados com as coisas materiais. Certo? Por isso se pega alguém e bota no ministério para desenvolver o ministério pastoral, porque os outros não têm tempo, não ora, não busca o Senhor, só está preocupado com as coisas, né? É preciso separar um homem que viva perto de Deus e que entregue toda a verdade que recebeu de Deus aos homens. Agora, aqui tem alguém que não é homem de Deus, que não é mulher de Deus? Ou você não tem tempo para ouvir Deus, para receber de Deus? Ou você recebe de Deus e fica só para você? Deus me deu um salmo, não vou contar para ninguém. Deus me deu uma palavra, não vou dizer a ninguém. Deus me deu uma bênção, eu não vou dar a ninguém, vou ficar para mim sozinho. Não vou dar dinheiro, não vou dar oferta, não vou dar nada. A pessoa dessa anda com Deus, recebeu de Deus, mas não honrou a Deus. Amém? Então é preciso que descubra esse prazer, essa alegria de receber de Deus e entregar para as outras pessoas. Eu tenho feito isso, toda semana que eu venho para cá, eu entrego o que eu recebi de Deus. E é isso que eu tenho que fazer, todos nós. Fomos chamados para ter esse privilégio. Que coisa boa, a igreja tem um pastor, eu não preciso orar, não preciso andar com Deus, não preciso de Deus, não preciso nada. Eu chego lá, tem um pastor para fazer por mim. Que é isso, cara. Todos podem profetizar, todos têm dom. Uns têm salmo, o que ele diz aqui no início, né? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, essa é a palavra de instrução de hoje que eu estou dando aqui, ou uma revelação, alguma coisa que Deus falou com você, que você leu. Se você não tem comunhão com os irmãos, como é que você vai receber de Deus? Deus te dá pela misericórdia, sozinho no seu quarto, Ele dá, tá? Mas a gente precisa ter esses momentos, sabe? Que o fogo desce ali, no telefone, que bênção, meu. Aí hoje de manhã ainda, uma velhinha, Dona Vera Lúcia, ela passou, tudo bem, é só isso aqui, você senhor, tá? De que denominação o senhor é? Eu digo, eu não sou de nenhuma denominação, não. A senhora conhece a palavra de Deus? Não conhece? Conheço, senhor. O que é que está escrito em Mateus 5,13? Eu estou meio, já está velho, eu não me lembro, eu conheço a Bíblia, mas assim um ditado, não sei não, que bom, isso é bênção. Precisa saber lutar. Aí ela falou, rapaz, foi tão bom, essa velhinha chegou lá, que eu fiquei com saudade dela quando ela saiu, porque ela estava falando tanta coisa gostosa, que aí eu fui falando a coisa, porque uma coisa vai puxando outra, sabe? Aí os rios de água viva começam a fluir naquela comunhão ali, que foi bênção, sabe? Isso é indescritível. A comunhão, gente, é bom demais. Essa menina aqui, ela tem pouco tempo aqui na igreja, mas ela tem comunhão comigo. Não tem um dia que ela não ligue para mim, bom dia pastor, Pai do Senhor, como é que está o senhor, está tudo bem? É ou não é? Enche meu saco. Brincadeira, viu? Eu gosto. Eu amo quando você manda uma mensagem para mim. Às vezes eu não respondo na hora porque eu vejo, mas digo, depois eu respondo. É porque você não sabe, porque eu tenho quase 2.500 pessoas para responder aqui. Certo?
Pode te mostrar aqui no zap. Bom, então, aí é que está o perigo, sabe? Aquela pergunta que eu fiz: é bom ou é ruim a igreja separar homens para o ministério, dizer esse aqui é o pastor? Tem um perigo. Qual é o perigo? É de que quando ele vira um pregador profissional, ele fica obrigado a dizer alguma coisa, quando na verdade ele não tem nada para dizer. Deus não falou nada com ele. Ele é pastor, mas ele não anda com Deus. É melhor botar um que não é pastor, porque Deus falou com ele. Não é verdade? Que adianta eu chegar aqui, o pastor vai pregar, aí eu prego uma palavra que não foi Deus que me deu, não tenho nada para falar, e agora? Eu tenho que pedir, Deus, pela misericórdia, me dê uma palavra, porque eu tenho que ir lá pregar, então eu tenho que ter alguma coisa do Senhor. E às vezes, se você não andar com Deus, você não tem nada para falar, e aí começa a falar bobagem, tal. É preciso que a gente tenha essa consciência, porque tudo vem do Senhor, nada é de nós mesmo, e Ele tem para dar a todos. É só você orar e pedir na segunda. Ele disse: se você pedir, Ele dá. Ele disse: qual é o pai? Que mesmo, olha, o pai de vocês é ruim, mas ele não nega vocês. Se você pedir um ovo, ele não vai te dar um escorpião, vai? Mesmo ele sendo ruim, agora quanto mais o Pai Celestial não nos dará, juntamente com tantas coisas boas do Espírito Santo. Pede. O negócio é que a gente tenha comunhão com Deus só para pedir. Nós temos filhos, a gente gosta de ter, porque nosso filho só chega para pedir alguma coisa. Mas a gente tem prazer de andar com o Pai. Nós precisamos descobrir esse prazer de andar com Deus, com o nosso Pai amoroso, carinhoso, bom, amável, fiel. Ele é santo, não quer nada de nós, só quer dar, só quer. Então a gente se aproxima dele e aproveita, se aproxima e pede, porque orar é adorar. A gente adora, e quando adora, você dá. Ele já sabe o que é que a gente precisa. Então, quando a gente pede, ele já sabe, meu filho, você quer pedir isso. Mas você não vem para cá só, vai logo pedindo. Não. Glória a Deus. E na igreja hoje não tem nenhuma norma. Você tem uma mensagem de Deus para dar, por que ele não vai dar? Dá sim. Qualquer um. Todos. Quer dizer, seu pai está ali, aí ele vai dizer assim: eu não quero que você fale comigo. Eu não quero que você fale nada. Você fica calado aí. Não pode. Todos nós temos a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então é um engano pensar que só o pastor profissional pode transmitir a verdade de Deus aos homens. Amém? E a segunda coisa é a seguinte: na igreja primitiva, a ordem do culto tinha uma flexibilidade que hoje falta na igreja. Era flexível. Hoje não tem. Hoje é aquela coisa travada. A igreja, toda vez que eu chego lá, bota a gente para ficar em pé. E aí, visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você gostou, volte sempre. Toda vez aquela coisa. É um engessamento que precisa ser desatado. Nós não podemos dar dessa coisa para o bem da comunidade espiritual. Porque se for o Espírito Santo que diga, manda falar aquilo, tudo bem, mas não, é praxe a gente fazer isso. Não, a igreja, você vai ficar engessando o Espírito Santo. É praxe, eu só vou falar isso aqui porque o Espírito Santo tem que assinar embaixo. A gente não pode fazer as nossas orações, dar as nossas opiniões e depois apresentar a conta a Deus. Deus, eu fiz isso aqui, aprovei. Não é assim não. Você tem que perguntar a ele o que é que ele quer que faça e você vai e faz. Está entendendo? Então, eu estou dando isso como exemplo, mas muitas coisas. Senta, levanta, não sei o que, tal. A gente precisa quebrar essa rotina que não edifica. Às vezes você não vem para a igreja com alegria, você vem por obrigação, ou por temor. Eu vou para lá, porque senão Deus, não sei o que. Não, você não vem porque você é obrigado a vir. Ninguém aqui está obrigado. Alguém obrigou você a vir? Deus não obriga a gente a estar aqui. A gente vem porque a gente ama o nosso Pai. A gente ama. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui por obrigação, não. Pelo amor de Deus. Agora, se tem uma rotina, a gente fica até viciado, fica parecendo que uma pessoa que usa um álcool, uma droga qualquer, que todo dia eu não sei se ele usava outra droga naquele tempo, mas ele usava maconha. De manhã, a mulher saía para o trabalho, ele aí ficava em casa usando a droga. Aí de tardinha, a mesma coisa, todos os dias. Se ele não fizesse aquilo, ele sentia falta. Aí daqui a pouco, o culto fica parecendo uma pitada.
Eu vou lá, senão eu sinto falta. Não pode ser desse jeito. A gente sente falta, sim. Mas a gente sente o quê? Afetos. O afeto por Deus e uns pelos outros. Se a gente tiver aqui não for por amor, se eu não amar essa menina Régia, essa aqui, se eu não amar você, eu vou aqui fazer o quê? Eu só estou aqui envolvido pelo amor que Deus colocou no meu coração. Porque Ele colocou tanto amor no meu coração, que se eu não der, eu vou morrer engasgado, tanto amor. Está entendendo? Não pode, a gente tem que ter esse entendimento. Agora, a gente não entende ainda isso, né? 1 Coríntios 13 diz assim, quando era menino, pensava como menino. Nós ainda pensamos como menino, mas a gente está crescendo, até chegar, né, na glória, quando a gente vai ver Ele, tal qual como Ele é, nós o veremos. Mas hoje ainda veremos como por um espelho, como se tivesse uma fumaça. Imagina você ver Jesus face a face assim. Já parou para pensar isso? Aí dá vontade logo de subir, né? Mas não é o ritual que deve nos atrair. A idolatria. Tem muita gente que está adorando o espaço, está adorando o lugar. Nós não adoramos o lugar, nós amamos as pessoas, né, que adoram o mesmo Deus que nós adoramos. Então, é por isso, se não for essa motivação, está tudo errado. Então, muita gente aí está aí confessando a fé cristã, deixa lá, um dia eles vão abrir o entendimento e vão entender que se a nossa fé não for no nosso Pai, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé é em vão. Não podemos colocar fé, confiança em nenhuma outra coisa. Eu tenho que ter cuidado até quando eu falo do amor de Deus. Eu não posso colocar nem mesmo o amor no lugar de Deus, porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então, nosso objeto de adoração é o Senhor. Eu não vou falar isso aqui não, mas estou falando só da questão do culto, nosso culto, tá certo? Então, precisa ter uma flexibilidade, né? Nos dias de hoje, porque naquela época não tinha pastor, todo mundo profetizava, uns tem salmo, todos. Aí precisa ter essa flexibilidade, precisa ter isso. Não por obrigação, mas você sentiu de Deus, você andou com Deus. Se você andar com Deus, não tem como você não chegar aqui cheio para querer. Eu quero orar, eu quero dar uma palavra, eu quero um salmo, eu quero qualquer coisa, porque Deus me deu e eu quero repartir com a igreja. Amém? Claro que não existia uma ordem estabelecida, não existia uma ordem. Tudo era deixado para que qualquer pessoa que sentisse que tinha uma mensagem para dar, poderia dar. Sei que tem pessoas que não estão acostumadas, chega aqui, vê as crianças brincando, pulando, tal. Fica agoniado, porque acha que tem que ser tudo encaixotadinho. E se não é, as pessoas toleram, porque eu desde o princípio eu disse, deixa as crianças. Não se preocupe com as crianças. Aí às vezes levanta para poder pegar. Você vai, deixa que a mãe cuida, o diácono, a diaconisa cuida, né, para dar ordem do culto, é papel deles. Se entrar um maluco ali, não vai botar para fora, vai lá, abraça, bota para dentro, conversa, ora por ele, né? Assim, criança também, as crianças elas fazem o que fazem porque elas não estão acostumadas a vir no culto. Então elas ficam assim, agoniadas. Seja bem-vinda essa garotinha aí quando chegar, viu? Bota ela aqui, ó. Tá certo? Então, a gente dá importância demais à ordem. A gente tem que ter uma certa flexibilidade. É diferente de a gente estar brincando na hora da palavra, na hora de uma ministração que está acontecendo. Nós viemos aqui para... E pode ser que também a gente tenha se convertido a um escravo da ordem. A gente se escraviza. Se não tem ordem, a pessoa não aguento mais aquela igreja porque não tem ordem, não tem o quê. Um dia começa com louvor, outro dia começa com pregação, outro dia a gente quer tirar o dízimo no final do culto, outro dia não esquece de tomar. Calma. Não fique escravo da ordem. Amém? Então o que era importante no culto da igreja primitiva? Todo mundo chegava no culto querendo entregar alguma coisa. Uns queriam salmo, você tinha uma profecia, você tinha uma revelação, você tinha uma palavra, você tinha um consolo, tinha um olhar com o irmão, tinha um consolo mesmo, cada irmão, uma alegria, sabe, tudo. Era assim, as pessoas queriam ir lá entregar, outros tinham oferta. Olha aqui, ó, ganhei X, toma aqui, vou dar para o senhor aqui, não precisa fazer alarde mesmo. Mas todos chegavam lá desse jeito, né? Então isso é que era importante na igreja primitiva, que a gente precisa resgatar hoje, que quase todo mundo tenha tanto o privilégio como a obrigação. É uma obrigação minha, mas é um privilégio, não é para todo mundo, não é todo mundo que pode ter esse privilégio de estar aqui
nessa mesa, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para adorar Ele e estar recebendo dele alguma instrução para a vida. E a quarta é que ninguém ia na intenção de só ouvir. Naquela época as pessoas não iam para lá, eu vou lá ouvir uma palavra. Não. Elas não iam só para receber, iam também para dar. Agora, isso tinha seus perigos, né? Porque lá em Corinto tinha uns que gostavam da voz. Eu vou louvar, eu gosto da minha voz, então eu vou. Você sabe do que eu estou falando. Aqui eu sei que não tem, mas tem igreja aí que se não louvar, sai da igreja. Se não tiver uma promessa para ser pastor, sai da igreja. Se não tiver alguma coisa, o que é que tem para mim? Não fica. Fica na esperança de receber alguma coisa. Esse é o perigo. O que é um cristão? O cristão é a pessoa que oferta, que dá, se entrega. Se entrega. Amém? Então a igreja perdeu muito quando delegou a esse ponto, né? Ao ministério pastoral, ao ministério apostólico, profissional, e deixou tão pouco na mão dos membros. É isso que me incomoda aqui. Então tem um ou dois aqui na frente e o resto só vem para receber. É assim que vocês querem ser crentes? É assim que vocês querem ser igreja? Eu podia ter 20 anos de idade, mas essa palavra é o que eu penso a respeito de reino, a respeito de igreja. Então, é isso aí. O prejuízo da igreja. Colocou tudo na mão do pastor. Você pode ir em qualquer lugar, pastor. Se o pastor não tiver, não tem. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, tá vendo? Uma revelação, uma palavra, uma língua, outra interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Qualquer coisa que você fizer para a igreja ser edificada. Amém? Agora, a pergunta que não quer calar. A culpa é dos pastores que receberam esse encargo do ofício de ser pastor? A culpa é deles? Eu tenho colocado uma rolha na garrafa e não deixo o que tem dentro da garrafa sair? Pelo contrário, a garrafa está aberta direto, não exala porque não quer. Antes de ser obrigação, é um privilégio e é um direito de vocês, cada um manifestar um salmo, uma palavra, uma instrução, uma revelação, uma profecia. Sabe? Todos nós temos esse direito. Você tem. Então, de quem é esse aqui? É do pastor que recebeu esse direito ou é dos membros, dos crentes que não querem exercer seus direitos, né? Eu sei que tem muitos membros da igreja que agem e pensam muito mais em o que a igreja pode fazer por mim. O que a igreja pode fazer por mim? Muitos de nós pensamos assim. Estou exagerando? Em vez de dizer, o que é que eu posso fazer pela igreja? É o contrário. Você é cristão ou não é? Cristo, o que foi que Cristo fez pela igreja? Assim mesmo se entregou numa cruz. E nós só queremos receber. Que cristão é esse? Invertido. Nós somos chamados para servir o Senhor. Amém? Muitos estão sempre preparados para criticar quem faz. Critica quem faz. Não gostei da palavra, não gostei do louvor, a cadeira está assim, está quente, está não sei o que. Muitos estão preparados para criticar, mas nunca estão dispostos a fazer coisa alguma. Poxa, que disposição para criticar o pastor, a Kombi que não veio, mas ninguém quer ajudar em nada. Não tem disposição para isso. Amém? E vocês aqui, tem pensado em receber da igreja ou em fazer algo para a igreja, pela igreja? Não precisa responder não, pense nisso. Em quem você tem pensado mais? Em receber da igreja ou em fazer pela igreja? Você está mais preparado para fazer algo pela igreja ou em criticar quem faz pela igreja? É preciso que a gente tenha isso aqui. Amém? Então que essa seja uma noite em que cada um de nós conheça o chamado de ser servo de Cristo e assim descubra o prazer, a alegria que é se tornar um verdadeiro adorador, servindo ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos louvar o Senhor?